Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje na nossa aula nós vamos ver um pouquinho sobre a questão do absolutismo, como que ocorre a formação desse Estado, como que é essa organização política. Em primeiro plano, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos às nossas aulas, como nós vamos passando, né, durante todo esse momento agora. Mas olha só, em primeiro plano, quando eu penso o Estado moderno, em alguns momentos eu vou chamar a atenção aqui para vocês. Olha só, seria um processo de, né, centralização política na mão de uma só pessoa, na mão do rei. Isso acontece por volta ali do século XIII, século XIV, na formação na Europa Central, Europa, né, naquele momento saindo da Idade Média para a Idade Moderna. Então o rei, ele, né, muitos senhores, muitos nobres que vêm ali das cruzadas, buscam um meio de centralizar a política em suas mãos. Para isso, ele vai precisar de um exército. Para manter um exército, nada mais necessário do que uma quantidade de dinheiro, arrecadação de impostos, para pagar aí esses soldados para o rei. No primeiro momento eram mercenários, e agora são soldados fiéis ao rei. Nesse momento, nós vamos observar que, olha, essa Europa ela atravessava algumas crises políticas, crise econômica. Se você olhar aqui do lado, você vai perceber em primeiro plano, olha só, uma crise demográfica. A Europa passava por grandes transformações, dentre elas, né, o século XIII para o século XIV, propriamente o XIV propriamente dito, que o XIII, né, é o final das cruzadas, formação ali de reinos nacionais, consolidação de alguns reinos em que hoje seria Portugal e os reinos que compõem o território da Espanha, né? No caso da França, ainda estava um processo de consolidação. A França passa por volta ali do meados do século XIV, 1340, né? Um pouquinho mais antes, uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos. O norte da França, né, estava sendo atacado pelos ingleses, uma ocupação mediante a reivindicações hereditárias por posse daquela terra. E por isso os ingleses reivindicavam aquele norte da Borgonha, né, região ali da Burgúndia ali em cima ali, eles reivindicavam aquele território como um território inglês. E aí mandaram tropas para lá. É nesse momento então que nós percebemos uma formação de um exército, né, francês, porém, todavia, ainda em consolidação. A França, ela vivencia esse momento turbulento da Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. Logo em seguida, no caso da Inglaterra, ela tem uma guerra chamada Guerra das Duas Rosas. Quem iria assumir o trono britânico, né? Que é nesse momento a gente vai mapear ali duas famílias, a família Lancaster e a família York, e aí o resultado de 30 anos de guerra, em 1485, eles então resolvem finalizar a guerra, e aí ocorre um casamento de algum nobre, né, com uma família York, e assim um processo de consolidação e o surgimento de uma nova dinastia na Inglaterra, a dinastia Tudor. Na França nós temos um problema, porque durante a Guerra dos 100 Anos, né, aquele intervalo que nós comentamos um pouquinho mais antes, a França ela também vai ter a peste negra vinda do Oriente, da Ásia, né? A peste ela é a pulga contaminada ali dos ratos que vinham de navios, vinham de barcos ou até mesmo dentro das caixas, né? E quando chegava ali nos portos, na região do Mediterrâneo, região de Istambul, antiga Constantinopla, região ali da Itália, todo aquele litoral italiano, onde é os principais pontos de compra e venda de mercadoria dos mercadores, ali nós percebemos um grande problema, né, que esses ratos acabam aproveitando daquelas regiões inóspitas com relação à higiene, eles vão se proliferar e aí a peste, né, vai atacar, né, as pessoas, as pulgas, né, irão ali contaminar muitas pessoas, muitas moradias. Acredita-se que em 1348 a 1358, nesses aproximadamente 10 anos
de intervalo de peste, 25 milhões de pessoas haviam morrido ali na Europa. Bom, então eu tenho uma crise não só econômica, uma crise política, os reis precisam consolidar seu poder, é uma sociedade em transição, saindo do feudalismo, caminhando para uma espécie de um capitalismo, mais conhecido como capitalismo mercantil, tá? Nós vamos observar várias revoltas da população, porque os reis, para manter-se no poder, vai aumentar os impostos, e em contrapartida isso gera insatisfação popular devido à falta de alimentos nas casas. Eu preciso entender também o seguinte, como que era a organização social. Numa sociedade feudal, tipicamente feudal, veja, ali você vai ter o rei, tá? Mas, deixe bem claro, né, classicamente seria clero, nobreza e os servos, trabalhadores braçais, aqueles que oram, aqueles que guerreiam, aqueles que trabalham. Veja que eu deixei um pouquinho mais amplo, típico ali do século XIII, XIV e século XV. Tem o rei, o clero e uma nobreza e os trabalhadores braçais. Havia mobilidade, ou seja, quem estava aqui embaixo poderia subir uma categoria? Não. Era praticamente impossível essa mobilidade social naquele momento. Quando nós chegamos aqui na sociedade moderna, já é um pouquinho diferente. O que eu percebo? Tem a figura do rei aqui do lado, tá vendo? Eu tenho a alta nobreza, média nobreza, né, baixa nobreza, aí eu tenho a classe, uma espécie de um terceiro estado. O que é esse terceiro estado? Aqui, se você visualiza aqui, eu tenho, né, os ricos, que são banqueiros, grandes comerciantes, grandes mercadores, e mais embaixo eu tenho comerciantes artesãos, pequenos comerciantes, e mais embaixo trabalhadores braçais, trabalhadores que ainda eram servos nas zonas rurais, e aqueles que trabalham por dia, por jornada, mais conhecido como jornaleiro. Veja que do outro lado, nós vamos observar o alto clero, que são bispos, cardeais e o papa, baixo clero. Tem um médio clero ali, mas e um baixo clero, que seriam os padres e freis ali da idade, né, da idade moderna daquele momento. Bom, olha só, então a sociedade naquele momento estava numa fase de transição, veja que é um processo de mudança. Até então, classicamente na Idade Média, clero, nobreza e camponeses. Tudo bem? Agora nós estamos numa transição social. Está formando-se o que nós conhecemos de Estado Nacional moderno absolutista. E por que absolutista? Porque todo o poder irá concentrar na mão do rei. Bom, vai haver uma relação entre essa nova categoria, nesse novo grupo social, tá? Que é a burguesia. Burguesia porque eles moravam na periferia, ou seja, eram pequenos comerciantes que se tornam grandes, mas moram ali no entorno do castelo. Tudo bem? E aí, quem mora no burgo são os burgueses. Olha, veja como havia dito a vocês, no século do 13 para o 14, os reis vão consolidando a sua figura nacional. Para isso, era preciso ter elementos que legitimassem o seu poder de rei, que é o poder, né, que é os elementos religiosos, o rei pela graça de Deus. Bom, nós vamos avançar que essa justificativa é que vai consolidar o rei no poder. E é isso que vai garantir com que os súditos, ou seja, a população, legitime e reconheça a figura do rei enquanto soberano daquele território. Né? Nós vamos observar, como havia dito, tem a presença da burguesia no primeiro plano, e é essa burguesia, para ter espaço nessa sociedade, precisa da autorização do rei. Para que isso aconteça, nós vamos observar em alguns planos. Primeiro, o que o rei tem para oferecer para a burguesia? Monopólio. O que é o monopólio? Exclusividade comercial. Em troca, a burguesia oferece 20% de impostos para o rei. Olha que interessante. A relação rei oferece monopólio, exclusividade comercial para a burguesia e a burguesia oferece para o rei 20% de imposto mediante essa exclusividade. Bom, e a relação do rei com o clero? Em primeiro plano, o clero passa a participar junto da administração do rei. O rei agora tem um parlamento. Esse parlamento é composto por membros da Igreja Católica, alto clero, e membros da nobreza. E isso é que consolida o poder do rei e faz um entrelaçamento, né, político entre rei, clero, nobreza, e agora surge uma classe que pode ameaçar essas duas posições sociais, que é o caso da burguesia. Bom,
Senhores, como eu havia dito, olha o nosso esqueminha. Então eu tenho o rei, num primeiro momento, fazendo uma relação política com a burguesia, né? E isso é o chamado monopólio, e em troca a burguesia oferece ali para o rei 20% de impostos e até chega a emprestar dinheiro para o rei, né? Ou para alguma relação ali com a fazenda real, com juros mais baixos. Do outro lado, como eu havia dito, a relação do rei com a nobreza ou com o clero, né? São laços de compadrio, são parentes que estão ali envolvidos, e é nesse momento que nós vamos perceber uma certa consolidação do poder real, né, com relação à sua administração e ao seu poder político. Então agora o rei concentra-se todo o poder político que nós temos hoje, legislativo, executivo e judiciário, tudo na mão do rei. E esse rei agora é o representante de Deus, ou melhor dizendo, ele é escolhido por Deus na mentalidade popular como o Senhor soberano de todo aquele país. Né? Nós vamos ver agora algumas características, né, da formação desse reino. Em primeiro plano, para você ter um reino, para você ser rei de um reino, é preciso ter uma centralização política, concentrada na figura do rei. O rei é o Estado, é ele que representa, né, ele é o símbolo desse Estado. Ok? Segundo plano, isso é passado de pai para filho, é um poder hereditário. Eu preciso ter uma unidade monetária, uma única moeda para circular em todo o território. Eu preciso ter impostos unitários, ou melhor dizendo, uma unidade fiscal para que todo o território seja cobrado os impostos e esse dinheiro seja voltado para o Estado. Em segunda situação, eu preciso de uma unidade jurídica, ou seja, toda a questão do aspecto jurídico seja aplicado em todo o território daquele reino, para que ninguém fica excluso dessas obrigações jurídicas. Porém, todavia, quem estava na nobreza, no clero e o próprio rei estava excluso, né? Ele não tinha ele tinha uma certa exclusividade, ele tinha um certo privilégio em relação às leis. Então as leis se aplicavam ao povo, que era composto pela burguesia, artesãos camponeses, né? E um pequeno comerciante ali. E isso representava a maioria da população daqueles reinos. Olha só, eu tenho ali uma manutenção dos privilégios nobiliárquicos, ou seja, das questões de nobreza, devido à minha origem, uma manutenção da sociedade estamental. O que significaria isso? Quem está naquela categoria social, era praticamente impossível avançar para uma próxima categoria social. A formação das cortes, que é uma espécie de um parlamento, de um conselho real para auxiliar o rei, um exército nacional permanente, uma economia em transição, saindo do feudalismo e indo para uma espécie de um capitalismo, nós chamamos isso de um mercantilismo. Lá na frente eu vou dar as características do mercantilismo em si, e uma ideologia muito bem consolidada devido aos laços do cristianismo católico na figura do rei. E isso é uma maneira de controlar, de manipular as mentalidades europeias naquele momento. Olha só, professor, quem seriam os principais teóricos políticos desse absolutismo? Lembrando, o absolutismo é o poder, né, concentrado na figura do rei. Executivo, legislativo e judiciário. Quem são esses teóricos? Nicolau Maquiavel, da Itália, tá? Ele está na região norte da Itália, onde tem um grande comércio ali em Florença, né? Firenze. Então tem a família de Médici, a família de Saboia, então são pessoas tradicionais. Até hoje a família Médici ainda são um dos grandes bilionários da Itália, tá? Grandes donos de banqueiros, chegaram a ter uma riqueza 4 vezes maior do que da Igreja Católica. Olha só a riqueza desse povo. Na Inglaterra, um cara chamado Thomas Hobbes, que escreve um livro chamado Leviatã. No caso do Maquiavel, o livro é O Príncipe, e aí ele adverte, olha, para o rei controlar e ter o poder na sociedade, ele tem que ser adorado e também temido. E aí o Maquiavel adverte, ora, para escolher o rei, né, precisa escolher entre ser adorado ou temido. E aí fica a pergunta, o que o rei deveria ser, adorado ou temido?
temido, porque se o rei fosse temido, ninguém iria, né, desobedecê-lo, ou melhor dizendo, iria desafiar o poder real do rei, ok? E continuando, temos um cara chamado Baudin e o Jacques Bossuet. Esses caras são franceses e eles vão escrever um livro, O Direito Divino do Rei, em que o rei só é rei pela graça de Deus, ok? Esse é um dos principais teóricos ali da França. E é ele que vai consolidar esse poder, essa figura sacra com questões reais na França. E aí um clássico disso seria o Luís XIV, que daqui a pouquinho nós vamos ver ele, chamado Rei Sol, tá? Vamos avançar então. Na questão das ideologias absolutistas, como eu havia dito, Maquiavel com o seu livro O Príncipe, e uma frase célebre para resumir um pouquinho da teoria ali do Nicolau Maquiavel, seria: os fins justificam os meios. Ou seja, uma atitude final que eu tenho que tomar, uma decisão final, em decorrência dos meios que me forçam a tomar essa atitude. Então, por isso que o rei, nesse momento político, ele tem que ter esse controle, ele tem que saber administrar muito bem isso aí, para que ele não perca o controle político do seu território, do seu reino. Ele tem que ter um comando muito forte, uma espécie de um controle do seu exército, da sua política. Por isso que havia ali um jogo nos bastidores políticos da Idade Moderna. Todos temiam o rei, alguns poderiam ser assassinados, né? Envenenamento, né? Uma disputa de poder nos bastidores, aquele teatro político ali, sempre acontecia algum tipo de coisa misteriosa, que a gente pode observar lá no caso da Inglaterra com Shakespeare escrevendo suas obras, como Hamlet, por exemplo, tá? No caso do absolutismo inglês. Bom, continuando aqui assim, nós vamos observar dentro das teorias, agora falando da Inglaterra, de Hobbes ou Leviatã, ele vai apresentando o aspecto político, lembrando que Hobbes está no contexto histórico do século XVII, ele está em meio, veja que o livro dele é de 1651, ele está em meio a um período de pós-guerra civil na Inglaterra, é a Revolução Puritana. De um lado, puritanos que queriam a abertura política, redução do poder real, né? Essa guerra começa com um líder puritano chamado de Oliver Cromwell, e esse cara consegue mobilizar uma massa, um grande exército. E é nessa hora então que a gente fica observando que essa massa consegue tomar o poder na Inglaterra, promove, são 7 anos de guerra, de 1642 a 1649, de guerra civil, de um lado católicos e anglicanos, né, que apoiam o rei e as tropas reais, e do outro lado eu tenho ali uma maioria de uma população que na verdade ali são puritanos, pequenos comerciantes, presbiterianos da Escócia, que apoiam o Oliver Cromwell, os conhecidos como cabeças redondas, porque não tinham dinheiro para usar peruca como os nobres, por isso que eram, né, homens calvos, carecas, cabeças redondas, por isso que eles são chamados de cabeças redondas, juntamente com os camponeses chamados de niveladores. Esses caras se somam, né, se organizam para lutar contra o rei, e o rei acaba sendo preso, tá? Em 1649, o rei é preso, nós vamos mostrar aqui agora para vocês. O rei vai ser preso e vai ser decapitado, Carlos I. E aí vai ser o fim do absolutismo na Inglaterra. Oliver Cromwell vai proclamar na Inglaterra uma república. Olha, deixa bem claro, a Inglaterra já se tornou república? Sim. Durante quando, professor? 1649 a 1659, tá ok? Então esse é um momento clássico ali do governo inglês, de uma república inglesa. 3 coisas que o Oliver Cromwell vai fazer. Primeiro, atos de navegação. Tudo que entra e sai, né, deveriam ser transportados por navios ingleses. Esse é o ato da navegação. Segunda situação, o título de Lord Protetor. O que é isso, professor? No caso do Oliver Cromwell, ele teria o poder passado, né, o poder hereditário, passado de pai para filho, e vitalício. Aí fica a pergunta, qual é a diferença de um governo do Oliver Cromwell com o antigo governo absolutista, né? Fica a pergunta no ar. Ele implantou uma república, mas era uma ditadura, tá ok? Esse é o livro do Hobbes, e aí ele fala: o homem é lobo do próprio homem, o homem é traiçoeiro, o homem nasce bom ali, né, no seu nascimento, mas aos poucos ele vai se desenvolvendo e vai cometendo atos de traição. É porque isso é bem nítido, né? É o contexto histórico da Revolução Puritana. Bom, avançando então,
o Jacques Boussuet, né? Baudin Boussuet, esses caras, ele vai escrever, ele vai falar o seguinte: o poder do rei, olha só, o poder do rei na terra representa o poder de Deus no céu. Volta-se contra o rei na terra é voltar-se contra Deus no céu. Então essa frase é célebre, né, no livro do Jacques Boussuet, porque você começa a perceber o quanto eles associam elementos religiosos na figura do rei. Isso era uma maneira de garantir e legitimar na mentalidade das pessoas cristãs católicas daquela época, na figura sagrada do rei, para que ninguém revoltar-se contra o rei. E aí eu vou mostrar para vocês aqui essa monarquia francesa. Nós vamos observar que daqui a pouquinho eu vou chegar lá no rei da França, o Luís XIV, daqui a pouquinho. Só para avançar alguns elementos aqui, durante esse intervalo também aí, esse momento histórico, a economia é uma chamada economia mercantil. E quais são as bases da economia mercantil? Ela é das grandes navegações. O rei precisava arrecadar impostos. E para arrecadar impostos, ele precisa fazer laços políticos. Quem que paga imposto? É quem é o povo, burguesia, comerciante, camponês, é esses que pagam os impostos. Bom, e aí nós vamos observar que para manter esse grande exército, né, eu preciso ter essa arrecadação. E aí o rei percebeu que era preciso avançar seu território, então ele vai ter a prática do acúmulo de metais, ouro, prata e pedras preciosas na fazenda real. Quanto mais ele acumula essas riquezas, mais ele garante a sua economia. Segundo, por isso que é a chamada política do metalismo. Em contrapartida, eu tenho ali o colonialismo. Eu preciso avançar meu território. E como que eu avanço meu território? Conquistando mais terras. Daí vai ter, já era motivado pelas novas rotas para as Índias. Óbvio, essas novas rotas para a Índia para descobrir novas riquezas, descobrir territórios com ouro e prata. E isso poderia legitimar e garantir, né, o poder absolutista do rei, tornar-se um reino fortemente, né, rico em metais e pedras preciosas. E é óbvio que também vai chegar na questão, né, dessas novas rotas aí, vai descobrir novos territórios. Aí vem a descoberta da América com Colombo, Pedro Álvares Cabral e os europeus que chegam à América ali no século XV, século XVI, né, descoberta de novos territórios, num novo mundo. E esse novo mundo é diferente das Índias, né? Ali você vai ter a exploração da região do México, do ouro, a região Cordilheira dos Andes, 1530 e 32, propriamente dito ali, né? Vicente Pinzón, extraindo ali da região que hoje chamamos de Bolívia, Potosí, as grandes minas de prata. Gente, só na América havia 88 milhões de habitantes, de indígenas, nativos. Em menos de 60 anos, isso foi dizimado para aproximadamente 20 milhões de pessoas. E hoje, só no Brasil, não passa de 1 milhão de descendentes de indígenas ali na região, tanto da Amazônia, região ali do Mato Grosso, ok? E alguns gatos pingás em todo o território nacional. Bom, então eu tenho o comércio, como eu havia dito com vocês, metalismo, colonialismo, o comercialismo, grandes comércios internacional, a intervenção do Estado na economia, principalmente, né, na questão da importação de mercadorias, política do monopólio, pacto colonial e a balança comercial favorável, ou seja, o Estado deveria exportar mais do que importar. Isso ele teria um saldo positivo na sua economia e não precisaria tirar dinheiro do cofre real para bancar as custas da manutenção do Estado absolutista. Bom, como eu havia dito a vocês, as relações políticas do metalismo, aí é lógico, cada país vai ter seu território, tem os seus teóricos da teoria econômica, né, com relação ao metalismo. Só uma situaçãozinha bem simplesinha, um esqueminha bem simples. Veja aqui em cima que eu tenho o Estado absolutista, que faz aí as relações políticas de um lado com a burguesia e do outro lado com os nobres. Para a burguesia, quais são as vantagens? Oferecer monopólio. E em contrapartida, a burguesia oferece para o Estado, para o rei, 20% de impostos. Relação com a nobreza, clero. O clero, eu tenho ali relações de confiança e em troca o rei oferece isenção fiscal. Não cobra imposto da nobreza e nem do clero. Mercantilismo, como eu havia dito com vocês, se você acompanhar comigo ali, barreiras alfandegárias, né? Estímulo ali às grandes navegações, ao colonialismo, aumento da população, porque agora os territórios que eles conquistam, né, as pessoas que nascem naqueles territórios agora são súditos do rei, então é uma maneira de arrecadar mais impostos. E esse é o papel da igreja, porque a igreja, juntamente com o Estado europeu, com no caso de Portugal, no caso da Espanha e de outros estados
católicos mandavam os representantes da igreja por meio da Companhia de Jesus para esses novos territórios. E assim que chegavam nesses novos territórios, qual era a missão desses padres jesuítas? Converter essas pessoas. Porque assim, se convertendo elas, era uma maneira civilizatória. Eu não gosto muito desse termo, não, mas seria uma maneira para eles de civilizar os nativos. Deixar bem claro, ali já havia uma civilização, ali já havia um povo, ali já havia um grupo étnico com história de mais de 6 até 7 mil anos. Então, muito cuidado com isso aí, tá? De aculturação, o termo correto não é esse. O termo correto seria transculturação, né? Um trânsito de cultura em que um oferece uma cultura e o outro oferece em troca. Então, muito cuidado nisso aí, nessa questão de tábua rasa, de aculturação, muito cuidado com isso aí. Bom, a gente vai avançar aqui um pouquinho, como havia dito para vocês, no caso da Inglaterra, clássico de todos eles, né? O senhor soberano de toda a Inglaterra, no século XVI, é esse cara aqui, o Henrique VIII, né? Ele, durante 1510, apropriadamente dito, 1508, quando ele assume, ele vai morrer em 47. E aí ele queria ter um filho. Nesse intervalo de tempo, ele, né, de 1508 a 1547 mais ou menos, esse Henrique VIII, ele tinha, né, um sonho de ter um filho homem, por isso que ele casa 6 vezes, mas antes disso, deixa bem claro, ele separa, né, ele queria separar da sua primeira esposa, Catarina de Aragão, filha, né, do rei da Espanha, ali, dos reis da Castela e Leão e a região ali de Castela, os reinos castelhanos, que hoje é a Espanha como nós conhecemos, mas não houve, né, essa possibilidade de separação, então ele faz reivindicação ao Papa Alexandre, que era primo da Catarina de Aragão. O Papa recusa, né, o divórcio, então ele separa dela, né, de maneira obrigatória, manda ela para um castelo, separando-se dela, e rompe com a Igreja Católica, pois o Papa o excomungou da Igreja, ou seja, ele não comunga mais com a Igreja Católica. E é nessa hora que ele pensa, bom, então já que eu estou nessa situação, eu vou criar uma igreja da Inglaterra, uma igreja do Estado, chamada de Igreja Anglicana. Esse documento que ele lavra essa situação chama-se Ato de Supremacia. O que é isso, professor? Esse ato de supremacia tornava, então, o chefe do Estado, que é o rei Henrique VIII, soberano do reino, do império, da política, mas também chefe da igreja cristã inglesa estatal. Ou seja, as terras que eram da Igreja Católica passam a pertencer à Igreja Anglicana, que é do Estado, então passa a pertencer ao Estado. E aí o Estado pega essas terras e vende para uma burguesia, que na compra dessas terras ganha título de nobreza. E aí esses nobres que compram terras, que agora têm propriedade, recebem um título, um nome chamado de gentry. A gentry, o gentleman, os cavaleiros, os educados, ok? Bom, ele então precisava ter um filho homem, né? Segundo ele, a teoria miraculosa dele, de que ele era um grande chefe, precisaria deixar um representante masculino para governar a Inglaterra. Casou 6 vezes e não deu nada. Teve um filho que não passou dos 15 anos de idade e morreu muito jovem com problemas respiratórios. Bom, na França, como eu havia dito para você, esse cara que está aqui embaixo, Luís XIV, ele vai falar que na França só existia um Deus, uma lei e um rei, o rei Sol. Né? No bom francês seria en France existe un Dieu, un loi, un roi. Je m'appelle le roi du soleil, le roi de France, que é o Luís XIV. Então esse cara ele usa esse discurso, né, para simbolizar, e tanto que nas moedas da época, se você, para quem é numismata, né, quem é numismático, colecionador de moeda, você vai ver que nas moedas dessa época tem a figura dele, né, tem o território da França, tem um sol e tem o rosto do Luís XIV irradiando toda a França. Olha o poder desse cara aqui, que é o Luís XIV da França. Bom, para a gente já observar, para simbolizar esse poder real na França, ele mandou construir um castelo, conhecido como Bastilha. E esse castelo da Bastilha significava para quê? Era um quartel-general. Todos aqueles que eram contrários ao governo do rei, né, do Luís XIV e dos seus futuros filhos e descendentes, todos aqueles que eram inimigos do absolutismo francês deveriam ser presos. Então, onde prendia essas pessoas? No castelo da Bastilha. Por isso que a Bastilha é um símbolo na Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Nós vamos ver isso em outra aula, tá? Em breve na Revolução Francesa. Bom, avançando aqui então,
como eu havia dito para vocês, eu tenho ali, né, um processo de colonização da América, né, promovido nos pioneiros seria Portugal e Espanha, e esses territórios, como eu havia dito, né, no caso português, a cabotagem aqui contornando a África, tá? E do lado oeste, né, do mar Atlântico, do Oceano Atlântico, eu tenho a chegada dos espanhóis ali na região da América Central, tudo bem? Aí ele vai colonizar até uma parte que hoje é os Estados Unidos e vai até o sul da América do Sul, para o lado Pacífico, que é os territórios de língua hispânica, né? São os países de língua hispânica aqui. O que garantiam que os governos tinham um laço político com a América, com o Novo Mundo, o Pacto Colonial, em que a colônia deveria apenas comprar e vender da sua metrópole. Tá? Então, quem é a metrópole? Aquele que domina. Quem é colônia? Aquele que é dominado. Tá? Então, o Estado mandavam representantes, mandavam governadorias para os territórios da América. Eu vou falar disso depois, a colonização espanhola, a colonização francesa, colonização inglesa e a colonização portuguesa e holandesa em toda a América. Beleza? Tá. No caso português, é o mesmo processo, só que eles vão contornando todo o litoral africano-atlântico, passa pelo Índico africano e chega até a região da China, Índia e Japão. Então, os portugueses eles têm uma ambição maior, uma missão, um espírito aventureiro da grande navegação, um espírito de levar o catolicismo. Isso é típico da navegação portuguesa, que lá na frente nós vamos conversar com vocês sobre isso aí. Gente, como eu havia dito, como que eu vou conquistar e como que eu vou organizar esse governo absolutista do rei que está na Europa, né? Como que isso era mais fácil de controle aqui na América? Mandando representantes do rei, na forma de soldados, na forma de governadores e também na forma de jesuítas. Então, qual era o papel do jesuíta aqui na América? Converter, ensinar a língua, educar os nativos. Tá? E na questão de julgamento, como que funcionava tudo isso aqui na América? Aí eu tinha um outro tribunal, chamado Tribunal do Santo Ofício. O que é esse Tribunal do Santo Ofício? Eram membros da Igreja Católica, da Ordem Dominicana, que tinham o papel de julgar, primeiro, investigar, julgar e condenar quem tinha um ato que não pertencia, né, à cultura e o padrão, às tradições e os costumes católicos. Esses eram, quando condenados, né, e mandados a cumprimento de pena, eles eram queimados vivos, né, eles eram torturados, tá, ok? Quais são as práticas? Práticas de bruxaria, práticas de simpatia, prática de judaísmo, né, todas essas situações que é contrária à religião católica naquele momento, eles eram julgados pelo Tribunal do Santo Ofício, Tribunal da Santa Inquisição, pela Ordem dos Dominicanos. Meus amigos, se vocês gostaram da nossa aula, não esqueça, dê o seu like, acompanhe nosso canal História Sem Fronteiras. Conto com você e até um próximo canal. E até uma próxima hora.